Meus irmãos e irmãs, boa tarde mais uma vez. Estamos aqui com os pastores do Juazeiro do Norte, a região sul do Ceará, conversando sobre o conteúdo do livro Confiando em Deus. E hoje estamos aqui com estes pastores contemplando o assunto do capítulo 5 do livro do Jerry Bridges, Confiando em Deus, que tem o título Deus governa as nações. A nossa conversa hoje à tarde será uma conversa baseada na palavra de Deus. Nós vamos nos estudar sobre o que diz a palavra de Deus, sobre como Deus age por meio das entidades governamentais. Nosso propósito não é de fazer discurso político, não é de criticar nem apoiar um político. Nosso propósito é de estudar a palavra de Deus para entender como Deus age por meio dos poderes do governo. Como nós podemos entender o governo? O propósito de Deus para o governo. Porque o governo é mais do que simplesmente poder político. O governo existe para cumprir os propósitos de Deus. E Deus age através destas entidades governamentais. Então, com esta introdução, e eu vou pedir daqui a alguns minutos para o pastor Francimário até dirigir a nossa conversa. Vocês que estão assistindo a essa conversa entre os pastores, eu queria relembrá-los que você pode ter acesso até um resumo do conteúdo deste capítulo no meio de um vídeo, e todos podem ter acesso a este guia de estudo. É para você, para sua edificação pessoal e para você aplicar em seus grupos pequenos e na sua igreja local. Que Deus os abençoe que estão assistindo esta conversa. E eu vou pedir agora, pastor Francimário, faz favor de nos dirigir nesta aplicação, contemplação do capítulo 5, Confiando em Deus, Deus governa as nações. Pastor Francimário, tu tens a palavra. Obrigado, pastor Marcos. Graça e paz, meus irmãos. Que alegria podermos estar juntos para falarmos sobre o governo de Deus, sobre as nações, né? Nessa tarde, dia 16 de maio de 2020, tendo em vista tudo que nós estamos passando como nação brasileira e, obviamente, observando as demais nações que estão também passando por esse quadro de pandemia. Então, tendo em vista todas essas questões e considerando também o guia de estudo que já foi encaminhado, então nós temos algumas reflexões práticas para a nossa consideração nessa tarde, né? Deus, como que os irmãos se sentem diante de tudo que está acontecendo, né? Deus está te chamando a um envolvimento mais profundo com Ele? Como que os irmãos enxergam essa questão? E claro, que eu quero considerar aqui a Bíblia, a palavra de Deus, nessa nossa conversa de hoje à tarde. Eu vou pedir que o pastor Francisco Pontes leia Mateus 2, 21 e 23. O pastor Carlos, por gentileza, pastor Carlos, abra sua Bíblia em Isaías 9, versículo 1, né? Como que os irmãos veem o propósito de Deus, a ação de Deus em meio às nações, diante dessas duas passagens bíblicas, sendo Isaías 9:1 e Mateus 2, 21 ao 23, ao versículo 23. Por favor, pastor Francisco Pontes, como que o senhor se sente em meio a tudo isso? O senhor se sente que Deus está te chamando ao envolvimento mais profundo com Ele, em meio a esse processo, né? Sobre o nosso papel no processo político do nosso país? Como que o irmão vê essa questão? Com certeza nós estamos todos refletindo, né, sobre o momento atual e pensativos. E eu acho que, de comum acordo, precisamos, no momento em que estamos vivendo, estar
realmente acreditando que Deus está no controle. Isso nos anima, isso deve nos fortalecer. Embora não esteja sendo fácil, mas você precisa confiar, você precisa acreditar. Como diz Jó 5:7, né? No entanto, o homem nasce para as dificuldades, tão somente como as fagulhas voam para cima. Então, conscientes disso, né? Embora seja um lamento de Jó, mas nós estamos passando por um momento de muita dificuldade. E precisamos orar pelos nossos governadores, pelos prefeitos, pelo nosso presidente, por toda autoridade constituída, estabelecida por Deus na terra, para que eles encontrem a solução para esse vírus, né, que está matando muita gente, e também uma solução para a questão comercial, né? Sabemos que o mundo vive uma crise econômica, não é só o Brasil, e me faz lembrar de José, né? Porque ele chega ali no Egito, né? E aí ele é dado um sonho, ele revela, né? 3 anos e meio de fome, não é isso? E mais 3 anos e meio de... Estão me ouvindo? Sim, estamos, pastor. Ok? É 7 ou 3 mesmo? 7. 7 anos de fome, mais 7 anos de prosperidade, né? Então, isso me faz lembrar que podemos passar por dificuldades e Deus está no controle. Lá no capítulo 39 de Gênesis, ele vai dizer o porquê de tudo aquilo, né? Todo o seu sofrimento pessoal e todo o propósito de Deus em sua vida. Então, no final, nós vamos ver o propósito de Deus em nossas vidas, né? Por que estamos passando por essas dificuldades, e Deus vai nos mostrar o quanto nós podemos nos sobressair sobre essas dificuldades. Ok? Ok. O senhor poderia só deixar uma consideração rápida a respeito do texto de Sim, o Mateus, texto. por favor? Exatamente. Mateus 21 a Mateus 23, né? 2, isso, Capítulo 2, 2. 21, 23. Ele se levantou, tomou o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel. Mas, ao ouvir que Arquelau estava reinando na Judéia em lugar de seu pai Herodes, teve medo de ir para lá. Tendo sido avisado em sonho, retirou-se para a região da Galiléia e foi viver numa cidade chamada Nazaré. Assim, o que fora dito pelos profetas, ele será chamado Nazareno. Uma profecia de Jeremias sendo cumprida, né? Através do deslocamento do Senhor Jesus Cristo, né? Ele volta para Israel depois de estar no Egito e ele teme pela vida do menino, então ele vai exatamente para Nazaré, né? Vai para a região da Galileia e ali se cumpre, né? Uma profecia, mesmo o governante, né? Ele estando com o poder na mão governamental, humano, né? Ele está realizando ali o propósito de Deus e cumprindo uma profecia, sem ele saber, né? É muito interessante essa parte, porque um ímpio fazendo a vontade de Deus, os propósitos de Deus, como nós temos dito aqui, jamais serão impedidos. E até um ímpio, né? Ele pode, assim, realizar, fazer parte desse propósito.
Amém, pastor. Amém, pastor. Obrigado pela Pela sua contribuição. contribuição. Deus cuida dos mínimos detalhes. Pastor Carlos, por favor, Isaías 9:1, por gentileza, qual é a aplicação prática na sua vida, no contexto do nosso país? O que o senhor aprende com Isaías 9:1, pastor, sobre essa questão de confiar em Deus? Eu sempre tenho dito e gosto bem de frisar, quando tive a oportunidade de estar ali diante da igreja, que eu amo quando Deus nos surpreende. Deus está nos surpreendendo em todo momento. Deus, ele mostra que ele é soberano, que ele é Senhor, que ele reinou, reina e reinará durante toda a eternidade. E não vejo diferença aqui nessa questão de Isaías 9:1, quando ele diz: apesar disso, a escuridão não será tal como foi em sua aflição. Quando no passado ele levemente afligiu a terra de Zebulon e a terra de Naftali, e posteriormente fê-la mais gravemente aflita pelo caminho do mar, além do Jordão, na Galileia das nações. Aflições, dificuldades, entendo eu ser talvez um dos métodos que Deus permite que passemos e que use para que nós entendamos quem Ele é. O texto de Isaías fica bem claro que, na verdade, todo o povo estava vivendo numa escuridão terrível. Mas que quando você pega o versículo 2, ele deixa bem claro que o ponto que andava em trevas, ele haverá de ver uma luz. Eu penso que nesse momento de pandemia, nesses momentos de dificuldade em que as pessoas estão passando, é um momento em que Deus permite a reflexão para que cada um, individualmente, possa analisar a sua vida diante de Deus. Os propósitos não foram maiores lá e não serão menores aqui, mas eu entendo eles serem na mesma proporção que aconteceu lá, acontecendo talvez de forma diferenciada aqui, mas com a mesma verdade que foi aplicada lá. O distanciamento do homem à pessoa do Senhor nosso Deus. Então, isso me traz para refletir, eu tenho pensado muito nisso, e fiquei até, às vezes, até comentei com a minha menina, estou assim, grato a Deus, porque em tudo há um propósito. Nós não vamos entender, talvez no princípio, qual seja o propósito, qual seja a metodologia que Deus vai usar. Mas em tudo ele está nos ensinando algo, ele está nos mostrando algo. E as evidências vão ficando claras à medida que o tempo vai passando e nós vamos se achegando a ele. E em meio a esse caos que está aí, que as pessoas... O problema das pessoas não é a pandemia em si. O problema das pessoas é a liberdade do lazer, do prazer, da individualidade, da carnalidade. A bem da verdade é essa. Elas não estão preocupadas com uma doença em si, até porque, enquanto elas não conhecerem a luz, elas estarão doentes eternamente. Então, eu vejo que Deus, de alguma maneira, providencia isso. E eu estou fazendo um estudo com a minha menina aqui, coisa que a gente não tinha essa oportunidade. E estou fazendo estudo com aquele livro Conhecendo Deus e Fazendo a Sua Vontade. E é muito interessante porque ela disse para mim: pai, eu nunca tinha, mesmo na escola bíblica, mesmo lida, eu nunca tinha visto Deus por esse ângulo, dessa forma e dessa maneira. Então, quando eu vejo isso, irmãos, eu vejo que Deus está nos concedendo um momento singular. Não é para olhar para a doença. Doenças vão existir, como sempre existiu, epidemias e enfim, e muitas coisas. Mas é para nós estarmos olhando para dentro de nós, fazendo uma introspecção e uma reflexão daquilo que nós podemos aplicar tanto na nossa vida como futuramente na vida da igreja e daqueles que estarão à nossa frente no evangelismo futuro. Então, eu amo quando Deus nos surpreende. Creio que Deus está nos surpreendendo também nesse tempo. Essa é a minha visão a respeito disso.
Obrigado, pastor Carlos, viu? Eu tenho duas questões aqui para considerar com o pastor Melquisedeque e o nosso irmão Regilânio. Baseado na questão 2, que nós temos lá no final do nosso guia, e aí nós temos alguns versículos a considerar, e eu gostaria me chamou muita atenção nesse capítulo, sobre duas expressões que o doutor Jerry Bridges, ele cita, ele fala que a oração é a expressão mais palpável da nossa confiança em Deus, né? E aí ele cita ainda que sabemos que Deus nos instruiu a interceder por nossos líderes. Por isso, nosso dever é orar por decisões sábias, mas confiar quando decisões insensatas ou nocivas são tomadas, né? Então, olhando para a questão 2, onde nós temos aqui um desafio, né? Escreva aos representantes do seu governo informando-os sobre o que você pensa sobre alguma questão que está sendo debatida, né? E olhando e tendo em vista essa questão, que verdades são ensinadas, pastor Melquisedeque, sobre os governos e governantes no seguinte versículo de Daniel 4,17. Por favor, pastor Melquisedeque, e o nosso irmão Regilânio, eu gostaria de ouvi-lo, irmão Regilânio, nessa mesma perspectiva, só que com uma diferença. Que responsabilidade temos em relação ao nosso governo, considerando 1 Timóteo, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 4. Eu peço que os irmãos leiam as respectivas passagens bíblicas e deixem a sua consideração. Graças, pais queridos, mais uma vez. O texto diz o seguinte: esta sentença é por decreto dos vigilantes e esta ordem é por mandado dos santos, para que os que vivem saibam que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens. Ele dá esse reino a quem quer e põe sobre ele até o mais humilde dos homens. A leitura em si já nos traz, eu creio que a aplicação, né? O entendimento de que os maçons, diria o arquiteto do universo, eu considero como sendo o autor da vida, o criador de todas as coisas, tem um domínio. E como, inclusive, eu vi nesse resumo que foi mandado para a gente, né? Falando diretamente sobre essa ação de Deus por meio dos governos, o que eu poderia dizer para os governantes é o que eu tenho dito exatamente nas lives, nos momentos junto com a igreja. É que eles podem até imaginar que encontrarão as respostas por meio da ciência, por meio da tecnologia, por meio do que eles quiserem fazer, mas, na verdade, quem governa e dirige o mundo continua sendo Deus. Eles podem até estudar para enlouquecer, para encontrar resposta para tudo, inclusive para dirigir. Mas nós temos convicção de que os governos são estabelecidos pelo Senhor. E como o mesmo estudo fala, se acontece alguma coisa que aparentemente é ruim para o povo de Deus, é porque Deus tem um propósito, é porque Deus tem algo para tratar a respeito daquilo, é porque Deus quer usar aquele ímpio para que o povo de Deus seja sarado ou curado em alguma área. Então, o contexto de Daniel em particular, isso fica muito claro. Os governantes, os líderes precisam saber que o Altíssimo tem o domínio sobre todas as coisas, sobre toda a autoridade. Ninguém está regendo o mundo ou achando que está direcionando o mundo. Quando os ímpios acham que estão governando, é simplesmente Deus dizendo, continue, sou eu que estou mandando você fazer, né? Então, eu tenho essa confiança, eu creio que essa seria a palavra que eu daria aos governantes atuais, os mais fortes, os mais fracos, como mesmo o texto diz. Deus, às vezes, nos confunde, coloca pessoas tão simples para nos dar a direção, e nós achamos até que por que o Senhor colocou aquela pessoa para nos liderar? Que negócio é esse? E Deus tem propósito em tudo. Assim como colocou o apóstolo Paulo, e chamou o apóstolo Paulo também de uma forma tão específica. O Senhor deixa claro que só ele entraria e chegaria em determinados ambientes que os outros apóstolos não chegariam. Da mesma forma, acredito que Deus ele tem usado a sua graça, o seu poder,
para reger, para governar, para liderar o mundo atual. Deus nos abençoe. Amém. Obrigado, pastor Melquisedeque, pela consideração, ou melhor, pelas considerações. Irmão Regilânio, nessa perspectiva, né, de 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1 ao 4, quais são as responsabilidades aí que nós temos em relação ao governo? Será que nós temos alguma responsabilidade? O irmão pode, por favor, ler e deixar aí a sua observação? Primeiramente, boa tarde a todos, né? É um prazer estar com os senhores novamente. E a responsabilidade muito grande, viu? Me colocar para falar depois do pastor Melk. Bem, vamos lá, né? 1 Timóteo 2 diz assim: antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Quando a gente começa a refletir nesse texto, em especial nesses dias a qual nós estamos vivendo, nessa época de situação de calamidade mundial, né? Esse é o termo mais correto, a pandemia, e que está afetando não somente a saúde, como também a economia e a mente e o espiritual de toda a população mundial. Isso nos traz uma reflexão mais profunda para dentro da igreja, para dentro do seio do povo do Senhor, aonde, como já foi falado, né, que primeira coisa, ter a segurança na soberania de Deus, que Deus está no controle, que nada acontece sem que Deus permita. E algo que eu tenho percebido, isso tem falado muito ao meu coração, é que nós temos esquecido justamente de orar. Eu digo isso não generalizando, mas que a grande maioria, sim, tem esquecido de orar e tem se detido à polarização. Isso nós cristãos, né? As pessoas que não têm temor a Cristo, não é de se surpreender a polarização, mas nós que temos a fé em Cristo e que estamos aqui de passagem e que alcançamos uma glória maior, temos esquecido de orar pelos nossos governantes e de uma forma mais enérgica, mais firme, mais séria, vamos assim dizer, porque é como se tivessem perdido o olhar para Cristo e olhado simplesmente para cá. Então, pastores, eu acredito que esse é um princípio que Deus tem nos dado. Essa situação a qual estamos passando é algo que Deus também quer tratar com o seu povo nesse sentido de orar pelos governantes para que tenhamos paz. E mesmo que essa paz não venha, é simplesmente para que seja exercido um tratamento em nós mesmos, né? Refinar a igreja do Senhor, purificar a igreja do Senhor, zelar a igreja do Senhor. Então, a oração exercendo a autoridade por todos os homens, isso já mostra que Deus não tem ninguém melhor do que ninguém, todos os homens, todos por igualdade. E sim, aí a gente vê que no versículo 2 ele já diz, pelos reis, aí ele começa a falar, ele começa a classificar, a trazer uma classificação. Primeiro ele diz, orar por todos os homens, coloca uma igualdade, depois ele começa a classificar, orar pelos reis, pelos governantes de forma em geral, orar pelas autoridades, seja policiais, sejam vereadores, ou até mesmo autoridades espirituais também, que é algo que às vezes a gente também esquece, porque as autoridades espirituais irá guiar o povo de Deus por um caminho mais sábio, por um caminho aonde possa trazer mais iluminação, né, da santa palavra dele, para podermos tratar tudo isso, para que tenhamos um fim, e esse fim mesmo em si, eu acredito que está no versículo 4, que é que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade, para que todos eles, do menor ao maior, ao que está no executivo, no legislativo, onde eles estão, eles venham ter o pleno conhecimento da verdade. Eu acredito que esse é um dos maiores objetivos para nós nesse tempo. Obrigado, irmão Regilânio, pela sua contribuição. Um texto que anda lado a lado aí com a leitura que o irmão fez é Romanos, capítulo 13. Eu gostaria de ler apenas o versículo 1 para nossa
consideração, diz o seguinte, que todos estejam sujeitos às autoridades espirituais, ou melhor, às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Então, só um rápido comentário, meus irmãos. Eu percebo que muitos, e eu não gosto muito desse termo evangélico, que a gente engloba muita coisa dentro disso, mas tem muita gente aí que está discutindo essa questão, foi Deus que colocou o presidente Bolsonaro lá, foi Deus que colocou o deputado tal lá, o senador X lá. Então, nós lendo esta palavra, nós percebemos que eles estão lá porque Deus os colocou lá. Né? Nós podemos não entender na sua amplitude como que Deus fez isso, qual o propósito, né, no primeiro momento, mas nós sabemos que o fim último é a glória de Deus. Né? Às vezes eu percebo, e essa é uma visão particular minha, irmãos, que parece que o nosso presidente está perdido em meio a tantas situações que têm se colocado com relação a ele. Não estou defendendo e também não estou atacando, mas eu estou dizendo que muitas das vezes as pessoas se posicionam defendendo ou contra e não leva essas questões a Deus em oração. Não confia a Deus, essas autoridades. Nós achamos mais fácil criticá-las ou até mesmo chegar ao extremo de difamá-los, quando na verdade o nosso papel como cristão seria orar, rogar a Deus que tenha misericórdia desses governantes, que dê a eles sabedoria para dirigir a nossa nação. Quero passar a palavra ao pastor Marcos. Por favor, pastor, deixe aí a sua contribuição também com relação a essas questões tão importantes para nós. Pastor, eu poderia fazer só uma observação? Pois não, pastor Pontes. É bom que, se possível, né, esse livro chegasse nas mãos do Bolsonaro, né, e ele estivesse participando de um estudo como este, né? Porque eu também vejo assim, eu acho que todos estão perdidos, né? Espiritualmente, né? E também na maneira de como lidar com essa situação. Precisamos pregar, alguém precisa chegar para ele e dizer, você precisa confiar em Deus, né? Deus está no controle. É um propósito de Deus, faça a sua parte, confie em Deus. Ele quer ser Deus. Quando nós queremos fazer tudo, é porque nós queremos ser Deus, né? É impossível. Só essa observação. Ok, pastor. Obrigado, querido. Pastor Marcos. Queria fazer rapidamente só 3 observações. Mais uma vez, esta conversa é extremamente rica e abençoada. Eu creio que será uma bênção para nossas igrejas ouvir este tipo de reflexão de líderes espirituais baseado na palavra de Deus. Mas 3 observações rápidas. A primeira coisa, tão interessante ouvindo essas citações, como Deus use o governo para cumprir os seus propósitos. Interessante. O governo é uma bênção. É uma bênção. O governo não é política. O governo é bênção de Deus. E a bênção pode se manifestar por meio de pessoas que, quem sabe, nós não íamos querer. Não esqueça, o César, durante o tempo de Romanos 13, foi um dos piores. O próprio Nero, muito violento. Uma pessoa que nós íamos dizer que, não, ele era até uma pessoa terrível. Mas o Paulo ainda percebeu que até uma pessoa igual a ele pode ser usado por Deus para cumprir até seus propósitos. Mas é interessante. Quantos propósitos Deus vai realizar por meio do governo? Governo que está bom, governo que não está tão bom. Mas Deus age. Segundo ponto, é bom para nós, lembrando até a palavra do pastor Carlos Alberto, eu queria destacar para você uma coisa, que você nunca fez o estudo conhecendo Deus e fazendo a sua vontade. Quantos de vocês já fizeram? Pastor Carlos, claro, está fazendo neste momento. Outros pastores têm feito ou não. Meus irmãos, entre as suas prioridades,
coloca ali a importância de fazer um estudo de conhecendo Deus e fazendo sua vontade. Só uma palavra pessoal aqui. Eu comecei meu trabalho aqui no Brasil, em Minas Gerais, quase 25 anos atrás. E para 3 anos eu só fiquei ali promovendo conhecendo Deus. É um estudo excelente. E certamente, mais para frente, porque se vocês acharem interessante, útil esse tipo de conversa, eu estou disposto até regularmente ter uma reunião assim só para ter esse tipo de conversa sobre coisas de peso, igual a nossa conversa de hoje. E Conhecendo Deus é um livro que é espetacular para puxar até as conversas mais profundas. Um ponto que Conhecendo Deus nos destaca é que Deus sempre está agindo. Deus sempre está agindo. Ele está agindo no governo. Ele está agindo na economia. Ele está agindo em tudo que está acontecendo ao nosso redor. E Dr. Henry Blackaby destaca: esteja orando, que é o terceiro ponto. Esteja orando. Eu queria convidar vocês. Normalmente, eu e Francimário, no quinta, sexta, para lá, normalmente cai no quinta, ele não faz muito diferença, pode orar quinta, sexta, mas a gente vai tirar até só uma refeição. Você não precisa se matar, coisa assim, mas a gente coloca tempo para orar e jejuar. E certamente, pastor Francimário, eu já estou vendo a próxima conversa para ser tratada em oração. Vamos orar para a nossa nação. Porque essa colocação, infelizmente, está correta. Tem muita gente que ora muito pouco em favor da nação, dos líderes. Então, vamos combinar. Semana que vem, quinta-feira, eu vou estar em oração sobre essas questões. E vou convidar vocês até participar conosco. E o Dr. Henry Blackaby diz, encerrando a minha palavra, esteja orando sobre tudo, porque Deus está sempre agindo. E fique atento o que acontece em primeiro lugar. Em segundo lugar, desculpa. Em segundo lugar. Você está orando, fique atento como Deus está agindo. Porque muitas vezes, depois de orar, sabendo que Deus está agindo em todas estas circunstâncias, incluindo o governo, se orar, você vai ver coisas que, puxa, eu creio que Deus está agindo nesta situação. E isso é para nós até uma disciplina espiritual que vai nos enriquecer profundamente, porque vai nos ajudar até contemplar mais o que Deus está fazendo em nossa geração, por meio dessas realidades igual do nosso governo. Me permita só um adendo aqui, pastores. Esse livro, pastor Mark e irmãos, quando eu comecei a trabalhar ele na igreja em Milagres, uma irmã que ela estava afastada da assembleia, ela não ia nos nossos cultos, mas ela gostava do estudo bíblico. E por um bom tempo que nós ministramos isso, em 6, 7, 8 meses ali, quando nós viemos embora, a Elza me disse que ela ligou e falou assim: irmã, eu louvo a Deus pelos estudos que eu tive, porque através daqueles estudos eu pude ver que a iniciativa de Deus, ela é sempre a prioridade e ela sempre é a dianteira de tudo. O problema não é aquilo que nós queremos fazer, mas sim entender qual é a vontade e aonde Deus está agindo para que Ele permita que nós sejamos esse instrumento na mão dele. E ela disse assim: eu louvo a Deus porque eu ainda encontrei pessoas crentes, convictas, que pregam a palavra de Deus e por meio delas hoje eu estou restaurada e regenerada para a glória de Deus. Então, é isso que eu vejo. É essa intensidade de nós entendermos o que Deus quer e não o que queremos para com Deus. Ok, pastor Carlos. Obrigado, meu irmão. Só destacando mais uma vez, meus irmãos, há tanta riqueza que precisamos até ensinar
e discipular em nossas igrejas. Vamos orar. Movimento de discipulado. Não há coisa mais importante. É uma realidade. Eu estou aqui me sentindo extremamente encorajado, né? Estimulado a gente avançar, né? E envolver mais gente nisso, nesse movimento, porque é bom demais, irmãos. Não tem como a gente ficar nisso sozinho, né? Vamos mobilizar o nosso povo a ser discipulado e a ser discipulador. Nós temos uma outra pergunta aqui, que é a terceira. Eu quero deixar aqui o pastor Francisco Pontes fazer suas considerações em 2, 3 minutinhos, pastor. Onde nós temos um desafio de escolher vários líderes mundiais e tomar o compromisso de orar regularmente por eles. Faça um esforço para ler artigos, né? É uma sugestão sobre esses líderes e suas respectivas vidas, né? E diante desse desafio, o pastor Francisco Pontes pode descrever, pastor, um momento em sua vida em que o irmão teve que, em uma decisão governamental, teve um efeito sobre sua vida, por exemplo, projeto militar, novas leis fiscais, ou até mesmo que nós estamos vivendo hoje, essa pandemia, né? Então, considerando isso, até que ponto você viu a mão de Deus agindo naquele período da sua vida? E qual é a sua perspectiva atual? O que você acha que Deus está fazendo nessa situação, olhando para esse contexto geral? Por favor, pastor Francisco Pontes, dois minutinhos aí para considerar essa questão, pastor. Bem, pastor aproximado, eu tive um baque muito grande quando eu acordei com a realidade a qual o nosso país estava vivendo. Quando nós estávamos apoiando um governo que era favorável à ideologia de gênero, ao aborto, à ação, né? Eles falam comunista, né? Então, uma ação muito difícil, e eu não tinha noção disso. Então, eu conversando com o pastor Adelar, o senhor conhece ele, e ele me fez ver esses pontos, porque nós precisávamos mudar, né? Porque nós precisávamos ter um governo alinhado com os princípios que envolvem a família, que envolve a igreja, né? Então, para mim, foi um momento de muita oração, reflexão, para tirar do meu ser todo aquele conceito que eu, na minha juventude, né, e foi crescendo em mim, a qual a gente depositou muita fé. Eu acho que o Brasil todo depositou muita fé durante cerca de 20 anos. E na nossa juventude nós já esperávamos também por uma mudança, né? E não é crendo que o governo atual é perfeito, mas é como Romanos 3:13 fala, né? Ele está no governo, o nosso governante, porque Deus o colocou lá, certo? E tudo está dentro, como a gente está falando aqui, da vontade de Deus. Eu oro muito pelos governantes, entendeu? Tenho orado muito. E precisamos também obedecê-los, né? A não ser que venha de encontro à palavra de Deus, certo? Mas eu me vi nesse momento de até pedir perdão a Deus, né? Por tantos anos ter votado, né, em um governo pagão, um governo que não crê em Deus, né? Pessoas que não estavam comprometidas com Deus. Eu sei que outros governos virão, mas precisamos estar sempre atentos, né, a essa realidade, certo? Então, analisar sempre a proposta, né, e o caráter, e se essa pessoa ela desenvolve realmente uma intimidade com Deus. Nós temos hoje um presidente que tem uma esposa que é evangélica, né?
Bom, vamos orar por eles. Eu estou orando incessantemente, todos os dias, pelos nossos governantes. Ei, pastor Francisco Pontes, eu confesso, irmãos, aqui o meu pecado, que eu nunca me senti extremamente encorajado e desafiado com essa pergunta de pesquisar mais a fundo os nossos governantes, algumas autoridades que nós temos aí que são referência mesmo no mundo, né, como o presidente dos Estados Unidos, o presidente da China e assim por diante, né, eu confesso que eu nunca fiz isso de pesquisar a fundo, né, até mesmo para orar com mais propriedade. Estou sendo aqui, através dessa conversa, encorajado a fazer isso, né, e eu acho que é por aí que a coisa deve andar, e a gente, com certeza, diante das informações, vamos orar com mais propriedade, né? Pastor Carlos, meu irmão, gostaria de, nessa mesmo prisma, o irmão abrisse a Bíblia, por favor, lá em 1 Samuel, ou melhor, 2 Samuel, capítulo 15. Nós temos um texto até um pouco extenso de 2 Samuel, capítulo 15, né? Do versículo 1 ao 16, que é o episódio lá porque Deus queria que Absalão seguisse os conselhos de Husai, né? Por que Deus queria que Absalão seguisse os conselhos, os maus conselhos de Husai, né? Diante de tudo isso, qual pode ser o propósito de Deus em permitir que os governantes tomem decisões tolas? E Deus protege seu povo das consequências dessas más decisões? Por que sim e por que não, né? Então, olhando aí, pastor Carlos, 2 Samuel 15, do versículo 1 ao 16, se o irmão puder fazer a leitura rápida dessa questão, por favor, fique à vontade e deixe. E aonde está a nossa confiança? Em que está a nossa confiança? Muitas vezes nós estamos olhando que a nossa confiança está em um rei, está em os seus elementos que são usados como autoridade, ou seja lá um rei que esteja amparado por um exército aparentemente muito forte, muito bem preparado, muito bem equipado, e que terá todas as soluções que o seu povo, na verdade, deseja. A gente olha para cá e vê o versículo 7, e ele diz assim: E sucedeu que depois de 4 anos Absalão disse ao rei: Rogo-te deixar-me ir pagar o meu voto, ao qual voltei ao Senhor em Hebrom, porque o teu servo voltou um voto enquanto eu permaneci em Jesus na Síria, dizendo: Se o Senhor me trouxer de volta a Jerusalém, então servirei ao Senhor. Eu penso que nós precisamos, na verdade, voltarmos a Deus, entendermos que não há um exército, não há uma solução nos 4 cantos do mundo que possa nos abençoar ou que possa solucionar as dificuldades, a não ser aquele que foi o que criou todas as coisas, inclusive nós. Nesse sentido, eu vejo que nós precisamos tornar com que o povo se volte para esse princípio de Deus. É nesse sentido que eu olho, o rei disse: vá em paz. Era uma coisa boa a ser feita, era algo que tinha que ser retratado, algo que tinha que ser restituído, porque o voto fora feito, o desejo fora cumprido, e muitas vezes nós não seguimos essa linha do qual Deus gostaria que seguíssemos e pudéssemos fazer. Eu vejo que hoje nós temos muita dificuldade em tudo isso. Quando você chega aqui no versículo 14, e Davi disse a todos os seus servos que estavam com ele em Jerusalém: Levantai-vos e fujamos, pois de outra sorte não escaparemos de Absalão. Apressai-vos para partir, para que ele não nos alcance subitamente e traga o mal sobre nós e fira a cidade com o fio da espada.
Aparentemente, Davi poderia ser chamado aqui de um covarde. Mas Davi, talvez, nesse primeiro momento, nem imaginou que essa retirada era uma estratégia de Deus. E nós precisamos conhecer a estratégia de Deus. O que é que Deus quer? Aonde Ele quer nos levar? O que é que Ele deseja que nós façamos? E aquilo que é o principal, que a nossa vida seja um cumprimento da verdade dEle, não apenas na teoria, mas desembocada na prática. Essa é um texto um pouco mais alongado, que nós poderíamos tirar tantos outros proveitos dele. Mas eu entendo que, às vezes, Deus nos faz recuar, não por covardia, mas para que entendamos situações e nos coloquemos diante dele, para que a ação dele seja boa, perfeita e agradável, não apenas na nossa vida, porque depois a restauração desse servo, Davi poderia muito bem lutar, poderia muito bem contender, porque era um homem de guerra. Mas, na verdade, Deus permitiu que ele saísse, que ele não ferisse o seu servo. Até porque, hoje, gerando isso para os políticos nossos, nós somos muito práticos em tecer comentários ou a favor ou contra, mas nós somos muito fracos em pedir a Deus para entender o propósito dele nas pessoas que estão no governo hoje. Nós condenamos o presidente da China, nós condenamos os cientistas por vazar esse vírus mortal, mas nós não glorificamos a Deus, sabendo que esse é um momento ímpar na vida do mundo, para que o mundo possa se render ao senhorio de Jesus. É isso que eu entendo aqui. Eu sei que ele seguiu toda uma estratégia, todo um tempo, mas eu entendo que nesse versículo, nesse recuar, é o momento em que nós hoje estamos recuando, porque cada um está na sua casa. Nós nos recuamos, nós não estamos com medo do inimigo em si, até porque nós estamos aqui. Mas por que nós estamos aqui? Qual é o motivo de estarmos aqui? Então, eu entendo que Deus aí, ele tem uma proposta muito grande. E o 21, finalizando aqui, ele diz: como o Senhor vive e como o meu Senhor, o Rei, vive, certamente no lugar em que o Senhor, o Rei, estiver, seja na morte ou na vida, ali também estará o seu servo. E Davi disse a Itai: vai e atravessa. E Itai e o Geteu atravessou, e todos os seus homens e todos os pequeninos que estavam com ele. O versículo 23 diz: e toda a terra chorou com voz alta. Nós não temos que quebrantar diante de Deus, não, irmãos. Nós temos usufruído de algo que Deus nos deu, que não, na verdade, não nos pertence. Mas nós não temos chorado pelas nações, pelas pessoas, pelos momentos. Então, creio que tudo isso é um momento de reflexão para a nossa vida, de nos voltarmos mais e conhecermos melhor os propósitos de Deus através da pessoa de Cristo Jesus. Ok, pastor Carlos, obrigado, meu irmão, pela sua consideração. Pastor Melquisedeque, nós temos aqui um desafio para todos nós, obviamente, que é a questão 4 aqui, que diz: escolha um grupo de missionários e ore regularmente por eles. Escolha uma nação que seja atualmente hostil ao Evangelho e ora regularmente para que Deus abra as portas para a entrada do Evangelho naquele país, né? Então, esse é um desafio prático que nós precisamos considerar na nossa vida, no dia a dia, clamar a Deus pelas nações, pelos governantes, né? E diante desse desafio atual para nós, considerando o texto de Daniel 9, do versículo 1 ao 19, qual foi a resposta, pastor Melquisedeque, de Daniel, quando percebeu que o exílio de Israel na Babilônia estava quase no fim? Então, qual foi a atitude aí, a resposta de Daniel? Por favor, compartilhe aí conosco, pastor Melquisedeque. É isso, né? Eu vou me ater apenas às aplicações do texto. São 19 versículos que é proposto, né?
E é interessante que aqui Daniel, ele, entendendo exatamente essa condição, versículos, ele suplica a Deus, ele começa exatamente a fazer uma oração de arrependimento pela condição do povo, né? Ele faz questão de apresentar exatamente aqui a situação que o povo de Deus exatamente vivia, e ele começa a clamar, suplicar ao Senhor exatamente o seu favor, né, pela nação de Israel e pelo povo de Deus, de acordo com o texto. Destaca aqui o versículo 14: o Senhor tinha preparado esse mal e o fez cair em nós, pois o Senhor nosso Deus é justo em tudo que faz, e nós não obedecemos à sua voz. Ou seja, as consequências do ato do exílio estavam exatamente, embora nas mãos de Deus, mas a consequência se deu por causa do pecado do povo, por causa da condição do povo, e aqui Daniel está reconhecendo isso e dizendo ao Senhor: Tu és soberano em tudo. Então, nós não fomos exilados, nós não fomos esquecidos pelo Senhor quando fomos exatamente levados à Babilônia. Pelo contrário, assim como foi em todo o processo da tua obra entre o teu povo, também nesta ocasião. Esse versículo expressa isso de forma muito clara, né, no texto em particular. Ele está dizendo que o Senhor não falhou, né? Versículo 14. O Senhor tinha preparado esse mal, né? O Senhor já tinha deixado tudo necessariamente para que o teu povo fosse tratado adequadamente, pudesse entender o teu propósito. Então, tanto o exílio como o processo também no Egito, com o povo de Israel, aos 400 anos, e assim todo o processo de Deus na história, ele tem exatamente esse projeto, né, construído de tratar, de trabalhar o aspecto do seu povo. E aqui exatamente a oração, a oração de Daniel, e essa oração é de reconhecimento pela condição do povo e, em especial, em reconhecer que em momento algum Deus foi injusto. E em momento algum Deus agiu com injustiça. Não, pelo contrário. Daniel nos faz entender que é necessário, por isso que é uma oração, é necessário que a gente possa orar pelas autoridades e obedecer, assim como Daniel e os seus conservos naquela ocasião fizeram. Que nós possamos suplicar, lembrar exatamente como o ponto 4 aqui em particular, de orar especificamente por esses grupos, né? E é interessante porque às vezes a gente ora de uma forma tão coletiva por missões nacionais, missões mundiais, missões locais, missões. E o desafio aqui é escolher um grupo missionário e orar especificamente por esse grupo, intensificar as orações, escolher uma nação também e ser específico, né, naquilo que Deus tem para aquela nação em particular. Em especial, ou de preferência, um país ou uma nação hostil ao Evangelho, que tem exatamente essa mão mais forte, né, de tratamento de Deus em alguns aspectos. Daniel entendeu isso. Os babilônicos ruins, maus, mas tinham um propósito naquilo que Deus estava usando aquele povo ruim, né? Então, precisamos orar para que Deus cumpra no seu povo, aonde eles estiverem, no seu propósito. Em nome de Jesus. Amém, pastor Melquisedeque. Obrigado, meu irmão. É muito interessante, só uma observação nesse texto de Daniel e Jeremias. É interessante que Deus determina o cativeiro babilônico, que Deus estabelece um tempo, 70 anos, né? E é interessante como Deus age em todo o decorrer da história, cuidando do seu povo, nos mínimos detalhes, né? Deus é soberano sobre as nações. Eu tenho uma pergunta aqui, irmão Rigiliano, para o irmão considerando o texto de Mateus 28, versículo 18 ao 20, né? O que é prometido nesses versículos, né? Olhando aí, o pastor Melquisedeque acabou falando um pouco sobre essa questão de missões, né? O que é prometido aí nesses versículos? O irmão pode compartilhar conosco qual é a nossa responsabilidade nesse processo, o que nós como igreja, como servos de Deus, filhos de Deus, qual é a nossa parte nisso, no que Deus está fazendo na história. Então, por favor, meu irmão, compartilhe aí conosco. Quando a gente vem a esse texto, né, de imediato vem a grande comissão, né, a obediência. Primeiro, a princípio, né, eu vejo que
temos uma obediência, mas, acima de tudo, a esperança. Né? A esperança de vermos Deus levantar pessoas, Deus mostrar pessoas que têm esse amor, essa chama de sair do seu comodismo e viver uma vida totalmente de entrega a Deus, assim como no caso o pastor Melquisedeque estava falando sobre a questão de missões, e se encaixa perfeitamente esse amor que muitas das vezes alguns acabam negligenciando isso de si próprio, né? Isso eu me refiro de si próprio, pessoas que têm essa chama, têm esse desejo, esse ardor de ter a obediência e a esperança. E essa esperança, ela nasce inicialmente na oração. A gente vê isso quando Jesus fala, né, que os campos estão aí para ser colhidos, mas que devemos orar para que o Senhor levante trabalhadores para essa seara. Então, acredito que ao início de tudo se inicia justamente sobre isso, a oração. E não somente uma oração vaga, mas uma oração específica, como os pastores falaram, o pastor Mac Johnson, o senhor e o pastor Melk, em direcionar a oração, seja eles para cidades onde tem difícil acesso ao evangelho, como, por exemplo, o nosso Nordeste. Vocês são experiência viva disso, porque muitos não são do nosso Ceará, a gente vê isso claramente. Também específico, não somente em regiões, como também em países, como também até mesmo adotar o missionário em oração, ou não só um, ou mais de um, que a gente sabe que quando você começa a orar, Deus coloca o desejo no seu coração cada vez mais, né? O amor de Deus preenche o seu coração, especificamente em áreas, cidades, estados, países mais específicos. E quando a gente olha para a grande comissão, a gente lê os textos do versículo 18 ao 20, a primeira coisa que vem à mente é a esperança. A esperança de vermos pessoas salvas na pessoa de Cristo Jesus, de ver pessoas que entenderão o Evangelho, que o amor de Cristo também os irão constranger ao ponto deles entender e abrir a sua mente, o seu coração para o recebimento dessa palavra. E como nada é coincidência, essa semana eu tenho me dedicado a ouvir o livro Histórias da Fé, Heróis da Fé, na realidade. E todos eles, quando sentiram esse ardor, esse amor, começaram em oração. Sempre em oração pelos países, né, pelos seus, e que não deve ser diferente, assim como já foi falado especialmente pelo pastor Melquisedeque. A esperança e a obediência, todos voltam-se ao princípio da oração. Amém, irmão Regilane. Obrigado, meu irmão. Eu confesso que por algum tempo da minha vida, e por um bom tempo, diga-se de passagem, pastor Marcos, eu pensei que nós poderíamos fazer missões, cada pessoa individualmente, de 3 formas: indo, contribuindo e orando. E aí, quando a gente olha para a Bíblia de uma forma mais acentuada, Deus chamou todos nós não para praticar uma das 3 alternativas, mas para fazermos as 3: ir, contribuir e orar. Então, por muitas vezes eu pensei, né, que o cristão ele escolheria uma dessas opções e estava tudo bem, estava fazendo missões. Mas todos aqueles que nasceram de novo e que são discípulos de Cristo precisa praticar essas 3 questões: indo, orando e contribuindo, né? Para fazer missões, você não precisa atravessar o oceano. Você pode fazer na sua rua, no seu bairro, na sua cidade e assim por diante. Então, nós precisamos, na verdade, como igreja do Senhor, como povo de Deus, acabar com muitas desculpas que às vezes nós levantamos para não fazer a obra do Senhor. Precisamos obedecer. Essa é a palavra-chave, né? Nós temos a questão 8 aí, pastor Mark Johnson, que eu gostaria que o senhor deixasse a sua consideração, e também, claro, considerando tudo que foi falado até aqui, né, que cada um de nós falamos, nós temos o desafio aí, pastores, meus irmãos, de memorizar o Salmo 33, versículo 16 e 17, que diz: nenhum rei se salva pelo tamanho do seu exército, nenhum guerreiro escapa por sua grande força. O cavalo
é vã esperança de vitória, apesar da sua grande força, é incapaz de salvar, né? Então, pastor Mark Johnson, eu gostaria que o senhor deixasse as suas considerações, até mesmo diante das que já foram feitas aqui nessa tarde, essa ponderação. Nós já estamos chegando, meus irmãos, por incrível que pareça, nós já estamos chegando ao final, o tempo aqui voa, né? Eu gostaria de ficar mais tempo, mas nós temos aí uma agenda a cumprir. Mas louvado seja Deus por essa conversa. Eu estou saindo daqui extremamente edificado, meus irmãos. Pastor Marcos, com a palavra. Obrigado, pastor Francimário. Antes de responder, finalizando nossa conversa lá em questão 8, queria expressar gratidão aos pastores que estão participando hoje e dar uma palavra de orientação sobre as expectativas da semana que vem. O que vocês podem antecipar, tudo que vocês vão receber entre hoje e a semana que vem, você vai receber com toda liberdade de aplicar na sua igreja local. Nosso desejo é um movimento de discipulado. Isso queria dizer, está fora das minhas mãos, está nas mãos de Deus. Vocês vão receber recursos, sempre com uma visão de aplicar estes recursos na sua própria igreja local. Então, quem sabe amanhã ou segunda, vocês vão receber um link para os versículos bíblicos deste capítulo sobre Deus governa sobre as nações. Você vai ter acesso a uma ferramenta chamada Quizlet. Deixe-me encorajar você a aproveitar, porque Quizlet vai ter todos os versículos. Já temos aqui em nosso estudo aproximadamente 66 versículos que você pode retornar, memorizar, meditar. Muitas vezes, antes de dormir à noite, primeira coisa, hoje, cedo de manhã, eu vou ficar ali fazendo uma revisão dos versículos que estamos estudando. Então, este recurso vai ser colocado ali no WhatsApp do Juazeiro do Norte. Segundo, você vai receber links para 2 vídeos a semana que vem. Semana passada não recebeu, porque conversamos sobre capítulo 2 da busca de santidade. Você vai receber um resumo do capítulo 3 da busca de santidade e uma guia de estudo. Nosso próximo grupo de estudo, como líderes e pastores da região, será quinta-feira, semana que vem, 10 horas. Você vai receber, se Deus me abençoar, terça-feira, o guia de estudo para busca de santidade e um resumo, um vídeo. Quarta-feira, eu vou tentar priorizar, você vai receber mais um guia de estudo, mais um vídeo sobre o livro Confiando em Deus. Então, esses recursos estão por vir, existem para você. Deixe-me encorajar você a aplicar esses recursos na sua igreja. Amém. E vocês que estão até ouvindo e assistindo este vídeo, depois dessa gravação, deixo encorajar você também. Aproveite esses recursos e certamente você é convidado a entrar e participar com este grupo semana que vem, contemplando as riquezas da Palavra de Deus, em que nós vamos fortalecer nossa confiança em Deus. Então, finalizando aqui, a pergunta é: quais são os seus pensamentos gerais sobre a situação atual do mundo? O mundo, de fato, está diante de um grande desafio. As coisas estão sendo sacudidas. É importante que nós vamos ressalientar que nossa confiança fica num Deus que não muda. Um Deus que é soberano, um Deus que é sábio, é um Deus que nos ama. Que nós temos visto aqui, pensando sobre ponto B,
As verdades neste capítulo mudaram sua perspectiva sobre os acontecimentos atuais? Eu posso dizer para mim, sim, numa forma muito saudável, como nós temos falado. Deus age por meio do nosso governo. De vez em quando, por meio das coisas que nós nem entendemos. Mas podemos ter certeza, como tem sido destacado pelos pastores hoje à tarde, Deus age por propósitos divinos que vão avançar o reino de Deus. Então, esteja orando em favor do seu governo. E fique atento àquele que acontece em seguida. Depois de orar, veja ali as circunstâncias. Como essas circunstâncias podem ser usadas para avançar o reino de Deus. O autor destaca que muitas vezes na Bíblia os políticos não entenderam que eles estavam sendo usados para avançar os propósitos de Deus. E eu vou dizer que hoje em dia nada mudou. Mas aquele que ainda, que também não muda, é o propósito de Deus. Ele está agindo e ele está avançando o reino de Deus por meio, como nós temos estudado hoje, por meio do governo. E que Deus abençoe cada um de vocês. Obrigado, os pastores, que estão presentes hoje, por participar conosco. E você que está assistindo este vídeo, obrigado por estudar a palavra de Deus conosco. E você está convidado a continuar neste estudo a semana que vem conosco. Que Deus os abençoe e até a nossa próxima conversa. Amém. Um abraço, meus irmãos. Deus abençoe a todos.